Amores, vocês estão me escutando direitinho? Ótimo. Eu coloquei o fone por conta do som e eu espero que fique melhor. Qualquer interferência, vocês me falam, tá certo? Eu vou estar compartilhando agora o slide, ok? Deixa eu ver se eu... Vocês conseguem visualizar o que eu vejo? Deixa eu ter que entrar... Abrir o slide. Vocês estão conseguindo? Ótimo. Vou ver agora aqui. Eu entrei pelo Salar que eu consigo... Pronto. Pronto. Eu vou começar, tá certo? Eu estou usando aqui pelo celular, aí o chat eu tenho que clicar aqui para conseguir ver. Então, qualquer coisa eu não consigo ver o que é que vocês escrevem, tá certo? Mas eu consigo escutar qualquer desejo. Ou ao término, tem um momento para a gente estar fazendo a abertura, tá bom? Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas para quem está aqui presente. Tem alguns alunos que são da disciplina de Educação em Saúde, tanto o curso da enfermagem quanto do curso da fisioterapia, dou as boas-vindas, como também tem os alunos de outras disciplinas, né, do curso de enfermagem, como também alunos de outros cursos, né, já vi aqui alunos da teologia, da farmácia, da enfermagem, então dou as boas-vindas para vocês. Sintam-se acolhidos pela temática. A educação e saúde realmente é uma temática que vocês estão tendo noção da importância nesse momento da pandemia, mas ao mesmo tempo é um assunto que não só deve ser lembrado e aprofundado durante a pandemia, ele deve ser praticado ao longo, ok? Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas. Na temática proposta na inscrição, né, de vocês na palestra, era para que estar presente duas palestrantes que, por motivos de trabalhos, né, em ambas as professoras, elas não puderam estar presentes. Então, nesse momento, eu trago justamente uma outra temática que também pertence a essa parte da educação em saúde, que é justamente a formação e a educação permanente em saúde, em que a gente vai estar falando sobre a educação permanente e a educação continuada, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo. Ótimo. Que bom, Bia. Deixa eu colocar aqui o chat que eu fico visualizando. Tá certo? Primeira coisa que a gente sempre tem em mente, né? Perante esse momento da educação, perante esse momento da formação, em que a maioria dessa formação ela é baseada naquele processo de modelo conservador. Sempre aquela pessoa que detém aquele conhecimento repassa, né? Aquela metodologia antiquada, aquela metodologia em que traduzia justamente o repasse dessas informações. E a gente visualiza que esse modelo é realmente arcaico. E a gente observa que o processo da aprendizagem realmente ele é sabido da melhor forma quando a gente tem a participação dessa pessoa no processo justamente da aquisição do seu conhecimento, tá certo? Então, o que que a gente observa? Que realmente a formação dos profissionais de saúde, eu sei que aqui tem alunos que não são somente dos cursos da saúde, mas eu estou trazendo isso aqui voltado para a questão da saúde, tá bom? Então, a formação dos profissionais de saúde, mediante justamente o emprego de modelos pautados pela ciência positivista, era justamente baseada naquelas metodologias conservadoras. Hoje, quando a gente, justamente durante a academia, né, durante a formação, já estreitamos justamente outras práticas. E dessas outras práticas, algumas pessoas até se assustam. Poxa, por que isso? Eu já até conversei com meus alunos, né, da disciplina de educação em saúde, e que a gente vê que quando eu só estou aqui sentado e escutando, eu só aprendo 10% do que é repassado. Mas quando eu estou naquele processo em que eu participo da construção do meu saber, em que eu vou falar, em que eu vou pesquisar, em que eu vou atrás, em que eu vou elaborar e praticar, eu aprendo em torno de 80% a 90%. Então, esse é um outro modelo em que a gente observa. O que, que a gente também observa é sempre a questão não pensar somente em uma face,
A educação não é voltada somente para um processo, somente para aquela pessoa. A gente tem que pensar que aquela pessoa que está recebendo a informação, aquele aluno ou aquele profissional que está sendo educado, ele está inserto em um ambiente com múltiplos fatores que vão interferir também nesse processo desse conhecimento, tá certo? Então, o que a gente tem que lembrar? Que realmente eu consigo, né, fornecer essa educação, mas sempre lembrando que eu tenho pessoas, que aí eu vou estar separando o corpo e a mente, a razão e o sentimento, a ciência e a ética, sempre, porque eu vou estar passando pela questão do processo de conhecimento, sempre lembrando que essa pessoa está sempre nesses viés, nessas situações, ok? Lembrando do seguinte, que essa parte desse conhecimento, ele é fragmentado. E qual é a única função, e qual é a principal função, vamos assim por dizer? É justamente a busca dessa questão do saber. Mas lembrando, quando a gente tem essa fragmentação desse conhecimento, eu reduzo essa questão do saber justamente até uma eficiência técnica. Mas eu quero que vocês se lembrem que pessoas não são robôs. Que vocês se lembrem que pessoas também têm seus momentos, que pessoas têm suas fases de vida. E a gente deve sempre considerar esse critério no processo de aprendizado. Então, não fique julgando, a pessoa era para ser assim. Nós não somos máquinas. Nós somos pessoas que têm todas essas fases, todos esses segmentos. Tá certo? Estão conseguindo me escutar direitinho? Professora Ana, está tendo alguma interferência do som externo? Vou colocando o microfone aqui pertinho. Tá ótimo, tá tranquilo? Tá certo. E aí, o que a gente vê nessa questão do paradigma, né, da racionalidade técnica? Realmente, eu tinha réplicas de cópias, né? Que bom, professora. Obrigada. Eu tinha réplicas de cópias para a formação de pessoas, em que, dependente da característica, do perfil, da localidade, da época, de tudo, eram adotados. Então, eu tinha realmente esses modelos uniformizadores e também de matriz reprodutora. Então, tem que ser feito isso, tem que obedecer isso, tem que prestar atenção nisso, tem que ser cumprido isso. Independente de cultura, de região, de adaptação do tempo, de formação, de tudo. Então, realmente, eram os profissionais que eram formados justamente naquela base da transmissão das informações. Eu estou aqui, estou jogando, eu estou só falando. Mas eu não pegava aquela pessoa para colocar a mão na massa, eu não pegava aquela pessoa para realmente praticar. Então, a pessoa só ficava lá, é tanto que eu geralmente até falo, só balançando a cabeça, só dizendo sim, ok, tudo bem, sim, ok, tudo bem. E não era assim. E foi visto que atualmente esse modelo realmente é uma repetição. A gente lembra muito do Charlie Chaplin, né? A repetição. Será que eu vou querer réplicas? Será que o processo do conhecimento repassado nesse formato de réplica, ele é salutar? Ele é positivo? E realmente, eu tinha uma separação muito nítida, né? Entre a teoria e a prática. E não tinha isso alinhado. Eu não tinha isso junto. Então, o que era visto? Que eu tinha a formação de profissionais e que predomina justamente o exercício daquela prática mecanicista, que é justamente a questão, desculpa, gente, que é a questão da prática mecanicista, que é justamente do Charles Chaplin, né, de ficar repetindo em si, individualista, tá certo? Não poderia se posicionar, não poderia se colocar, não poderia ter ideias, não poderia ter criatividade, teria que ficar justamente baixo, reto e só repetindo em si, né? E aí também era uma posição também reprodutiva do trabalho de saúde. Não, você tem que fazer só verificar. Tanto que a gente fala, muitos profissionais têm um perfil tecnicistas. Isso para a gente, atualmente, isso é preocupante. Porque, antes de tudo, principalmente a enfermagem, e eu acho que todos os profissionais de saúde devem considerar isso, nós temos uma profissão que ela é única. E ela é única ao ponto de ser aquela que eu sempre falo, né? Que a enfermagem é a profissão que está ao lado da pessoa desde o momento do nascimento até o processo da morte. E a gente tem que ter um lado humano. Nós não somos robôs, nem na aquisição de conhecimentos e nem na prestação de serviços. Então, isso daí realmente foi visto que eu tinha uma situação que precisava ser superada. Então, mediante tudo isso,
o que é que foi visto? Que os profissionais, realmente, do SUS, eles tinham que ter uma outra postura. Desde a formação, a gente vai estar falando só, pincelando, só lembrando, né, na questão da formação, da criação do SUS e todas as conferências para a elaboração dessa assistência, visava ter um outro perfil de profissionais. Visava que esses profissionais tinham que ser mais humanos, que tinham que ter uma sensibilidade para estar visualizando justamente circunstâncias que aquela família passava, como a fome, como a violência, como a questão da exclusão social. Então, a gente precisava ter um outro perfil, um outro momento, né? Então, justamente, era integrando essas dimensões pessoais, sociais e profissionais. É muitos que vêm e falam, poxa, é tão difícil a gente, durante a nossa prática, não se envolver. A gente não tem que se envolver a questão de estar morando dentro da casa do paciente, não. Mas a gente tem que se envolver com o sofrimento desse paciente, de dizer, olha, ele não toma remédio porque ele não tem comida, ou ele não tem onde morar, ele tem tuberculose porque ele mora numa casa de taipa e tem a questão de uma casa úmida, propícia à questão de infecções respiratórias. Então, a nossa atuação profissional, ele vai além, né? Obviamente, sempre obedecendo a questão das competências éticas, sempre a respeito dos princípios éticos também, né? Os valores morais, aquela sociedade que você está sendo incluso pela sua atuação profissional, pela competência política, pela competência técnica, sempre. Mas também tendo uma postura observadora perante esse cenário em que você está inserido. E justamente ter uma capacidade crítica de pensar, de refletir, de fazer também com que aquela população que está sendo assistida por você, que está sendo cuidada por você, possa também ter uma questão da criticidade, né? Então, tem a questão da sensibilidade, por isso que eu falo, hoje o profissional que é vinculado ao SUS, ele tem que ser humano. Hoje o profissional do SUS ele tem que ser sensível a esses problemas em que esses pacientes estão passando, né? Então, serem sensíveis perante essa questão da própria vida. É muito difícil quando a gente fala, até a gente fala, poxa, é muita violência, é absurdo, mas essa é a realidade que está lá fora. É tanto que alguns alunos até pegaram e falavam, poxa, bora fazer uma cota para estar ajudando essa gestante, porque ela está com 30 semanas, ela não tem o que comer. Ok, tu vai ajudar essa cota agora, mas e as outras gestantes que também passam? E os outros meses? Não é a gente dar o peixe. Nosso papel também no SUS é ensinar esses pacientes a também a pescarem, a eles realmente terem um perfil construtivo da sua vida, da sua postura, né, em si. Então, a gente ter essas reflexões perante as questões da vida e da sociedade para justamente atuar em contextos de incerteza e de complexidade. E você tem uma ciência que, às vezes, a gente está dentro de um posto de saúde, ou está numa atenção hospitalar, ou está na saúde mental, em que a gente precisa estar interagindo com todos os profissionais, com todos os segmentos, com todos os setores, chamando o Conselho Tutelar, a Delegacia da Mulher, é o núcleo de um serviço de psicologia aplicada, e a gente ter esse atendimento multi. E lembre, o SUS é a melhor coisa que existe. Só estamos tendo um probleminha na questão de gestão e aplicabilidade, mas ele é a melhor coisa. Então, lembre, o SUS realmente vai permitir com que vocês, durante a sua atuação profissional, por isso que eu falei, é uma coisa que um setor, uma prática multi, realmente ele consegue abordar o processo desde a saúde, não somente a doença, mas o processo saúde e doença de uma forma ampliada. O SUS realmente ele vem com aquele pensamento, não somente tratamento em si, mas ele também vem com aquele caráter de promoção e de prevenção. Por isso que a gente que está à frente, por isso que os profissionais atuantes do SUS, eles batalham tanto pela veiculação desse sistema, mostrando a importância dele. Que o SUS ele não está presente só dentro de um posto de saúde ou dentro de um hospital. O SUS ele está presente em todos os momentos. E aí é que traz justamente essas reflexões perante também tanto a atuação profissional como também desses serviços que estão sendo abordados, né? E mediante essa questão do SUS, mediante essa formação de profissionais que tem esse outro pensamento,
né, para estar atuando dentro desse sistema, ou dentro desse campo profissional, surgem realmente novas referências pedagógicas. E dentre essas referências pedagógicas, eu tenho justamente a metodologia ativa. É de permitir que aquela pessoa que estava lá sentadinha, quietinha, somente escutando, tal, ela passa agora a se levantar e ela faz parte agora do seu processo de aprendizado, em que ela vem dizer, não, é importante a gente trabalhar isso, isso e isso. Um exemplo, é, esse processo todo, ele inclui também dentro da academia, dentro da formação de vocês. Quando a gente tem disciplinas, eu faço muito isso em algumas disciplinas minhas, em que os alunos até, eu lanço a temática X, mas, Lene, seria tão interessante a gente trabalhar uma temática Y, que é isso? Sim, porque você já está começando a elaborar uma criticidade perante aquela situação e que sua análise daquele território, eu já tenho um outro levantamento, eu já tenho uma outra análise perante a sua formação, perante a sua visão, perante a realidade também daquela área. Então, isso é que a gente começa a observar que vocês já estão praticando essa metodologia ativa. E algumas disciplinas também fazem isso, né? Então, essas metodologias, elas vêm com o intuito, né? São inovadoras e com potencial indutivo de processos de formação, que contribuem justamente para a formação de profissionais, cujo perfil de competência justamente lhes permite intervir no contexto de trabalho, que é isso que a gente quer, não somente no SUS, mas em todos os perfis, né? São profissionais que são críticos, são profissionais que têm um pensamento na parte coletiva, são profissionais que têm essa capacidade integradora dessas atividades, dessas ações, ok? E aí a gente puxa para a questão da responsabilidade, né, da gestão do SUS, que é o que leva, a gente vai começar já a falar das conferências, que vai levar a questão das educações continuadas, né, e as educações permanentes, e mostrar a diferença entre elas, mas mostrar que isso também faz parte, por isso que eu falo, hoje a gente está tendo alguns problemas na parte de gestão, que a gente precisa realmente organizar, mas dentro da responsabilidade para quem está lá na gestão do SUS, e quando eu falo gestão, é você que se encontra, ou que vai se encontrar futuramente, como coordenador da atenção básica, como diretor hospitalar, como secretário de saúde, como alguma assessoria técnica dentro da Secretaria de Saúde, como também, um exemplo, o farmacêutico da Policlínica, um farmacêutico da CAF, um enfermeiro, gestor, coordenador, gerente numa unidade básica de saúde, ou o próprio enfermeiro da equipe da saúde da família. O teólogo, ele entra, gente, também nessa participação com o conselho local. E o conselho local de saúde, ele também compõe essa parte. Ele também compõe essas discussões. E é isso que a gente precisa. E a gente sabe muito, eu não sei quem está cursando teologia, se é padre ou não conheço. Mas quando a gente cursa a teologia, eu também levo essa sensibilidade, eu também levo essas análises, muito, né, tem muitas discussões, a parte filosófica, do contexto, da compreensão daquela sociedade. Então, isso também faz parte desse processo crítico para justamente elaborar uma melhor saúde para aquela população em si, tá certo? Então, dentro da responsabilidade da gestão do SUS, a gente tem a formação e desenvolvimento de recursos humanos em saúde, a educação permanente como estratégia justamente para reorganizar, né, aquela pessoa, ela verifica, sim, mas já foi visto que não faz mais. A gente está tendo uma falha de gestão, porque a gestão não deveria justamente prestar atenção nessa educação permanente para estar aprimorando, atualizando aqueles profissionais que atuam dentro daquele serviço de saúde, tá certo? Busca também formalizar, né, tanto nos textos legais de institucionalização do sistema, como nos relatórios das conferências nacionais de saúde, e a própria realização das conferências nacionais de saúde, ela busca justamente isso, ter a participação popular, ter essa integração, ter essa melhora, né? Lembrar também que todas essas pautas, né, elas devem realmente ser discutidas, não é como é que eu posso falar? De somente uma pessoa, uma categoria se pronunciar. Não, eu tenho que realmente ter a participação nessas discussões de todos, né? Lembrando que a gente parte do princípio dessas discussões de uma maneira vaga e pouco estruturada, né? Com relação às questões metodológicas, organizacionais e estratégicas. Mas, mediante tudo isso, a gente precisa realmente ter essas correções.
a gente precisa ter a participação, a gente precisa ter essa integração, não só na questão dos profissionais, mas também linkado com a associação com a própria sociedade, que a gente chama de participação popular, que é um dos princípios do SUS, ok? Gente, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer discutir algo? Se tiver, eu estou prestando aqui atenção no chat, tá bom? E quando eu falo na própria, né, sustentação, atualização, elaboração, na prática do Sistema Único de Saúde, a gente tem as conferências de saúde, né? As primeiras conferências nacionais de saúde, quem nunca participou aqui em Quixadá geralmente tem, eu tenho alguns alunos que já participaram dessas conferências, tá certo? E elas são únicas porque trazem justamente essas reflexões críticas que às vezes a gente, dentro das nossas caixinhas, a gente não consegue ter essa visualização, tá certo? E lembrando, a população, ela pode participar sim. Você, como população, você pode fazer parte justamente me fugiu agora a palavra, depois eu me lembro, da parte local, do conselho local de saúde, que geralmente é vinculado à sua unidade de saúde. Então, façam parte, discuta. Muita gente veio da população reclamar, discutir, mas quem é da população que senta e quer justamente buscar soluções para isso, ou para aquilo, tá certo? Então, na primeira quinta Conferência Nacional de Saúde, para vocês terem ideia, eles tiveram as considerações gerais relativas à questão da formação do ensino superior, formação de vocês, a formação acadêmica, principalmente a questão dos profissionais médicos e profissionais também de nível técnico, buscando treinamento e serviço, buscando essa atualização, né? E aí foi visto justamente o aparecimento do termo da educação continuada. Esse termo da educação continuada, ele apareceu pela primeira vez lá na Sexta Conferência Nacional de Saúde, em 1977, onde ele falava que era justamente a necessidade de se manter a inclusão de novos conhecimentos na carreira de sanitarista, como era visto antigamente, que a maioria aqui não passou, que é justamente a questão do INAMPS, né, INSS, que eram os distritos sanitários, vocês já são mais atuais em si. Mas isso já começou a ser debatido antes, né, e a questão do SUS, vocês já vão estar vendo a Lei 8080, a gente vai estar falando um pouquinho, mas esse era um processo para essa formulação do próprio Sistema Único de Saúde, tá certo? E aí, realmente, a gente tem a 8ª Conferência Nacional. Algumas das coisas que eu estou abordando aqui, elas são até interessantes mesmo para quem está fazendo questão de concurso, residência e tal, porque ela pincela justamente algumas coisinhas para lembrar, tá bom? Línido vai falar de todas as conferências. Não, gente, eu estou pincelando justamente as conferências que são importantes, o que foi que teve de destaque nelas, né, para a questão da criação, para a questão da manutenção, para a própria existência do Sistema Único de Saúde, ok? Então, aí teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi um marco revolucionário realmente na política nacional, né, de saúde brasileira, e ela traz no aspecto da política pessoal, dessa formação, justamente a capacitação e reciclagem permanente desses recursos humanos, ok? E não jogando como se fosse obrigação do funcionário. Não, mas eu, como gestão, né, daquele sistema de saúde, eu sou responsável também por isso. Ele busca também a formação de profissionais de saúde integrado ao sistema regionalizado e também hierárquico da atenção à saúde. Então, eu já começo a pensar, poxa, ele faz parte do meu serviço, eu já tenho que começar a rever como é que está a atuação e trazer atualidades para eles, e não esperar. Hoje, a educação permanente e a educação continuada, a gente tem a diferença, e a gente observa que alguns setores, em alguns estados, em alguns municípios, em alguns serviços, eles atuam mais ou têm mais, né? Mas a gente tem que prestar atenção que todo mundo obedece a mesma vertente atualmente, que é o próprio Sistema Único de Saúde, e que todos deveriam receber da mesma forma. Para vocês terem ideia, isso é tão assim que legalmente essa formação profissional é reconhecida na nossa Constituição brasileira, lá de 1988. Lá no artigo 200 ele fala que compete ao Sistema Único de Saúde, né, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Isso aqui está na Constituição. Então, isso aqui é preconizado legalmente. Então, quando a gente não tem ou quando falta, poxa, está faltando alguma coisa. E na nossa lei federal, a 8080, o que é que ela fala, né, nesse aspecto de formação, de capacitação?
Ela fala, né, a nossa lei da criação do SUS, sobre a formulação e execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde, incluindo formulação e execução de programas que envolvem tanto a certificação e habilitação profissional, quanto a própria educação continuada. Guarda esse termozinho aí, que já vou falar mais um pouquinho da educação continuada, tá certo? A realização de pesquisa, ter centros de estudos voltados para a área da saúde. Ah, mas para que a pesquisa? Porque justamente a pesquisa vai permitir justamente essas reflexões críticas de dizer onde é que está o erro, onde é que está o acerto, buscando justamente o direcionamento dessas ações para a melhoria do serviço, da assistência em si, tá certo? Então, ele busca justamente a produção de conhecimento científico e tecnológico, buscando as informações e a atualização técnico-profissional, ok? Ele justamente disponibiliza, né, também do serviço de saúde como campus para ensino e pesquisa. O que quer isso dizer? Que hoje o estabelecimento que é vinculado ao SUS, eu tenho justamente a autorização, né, legal, para o recebimento de alunos, vocês. Então, hoje, além da pandemia, não, gente, pandemia é uma exceção, né, é outra situação. Tirando a pandemia, em relação a parada legalmente, a entrada de vocês para justamente buscar essa formação, tá certo? Porque o SUS ele também permite a formação de vocês dentro do campus, dentro do locus em si, ok? Então, criação também de comissões permanentes, né, com a finalidade de propor prioridades, métodos e estratégias, tanto para a formação e educação continuada, como também para a pesquisa. Então, vocês estão vendo, e que é forte isso, a formação e desenvolvimento dos recursos humanos, ter a presença dessa educação continuada e ter também a prática e a liberação do campo para o setor da pesquisa. Liene diz, mas geralmente a gente observa algumas dificuldades. Eu sei, existe. Isso a gente batalha muito, porque eu preciso ter essas articulações, independente da esfera federal, estadual, municipal, mas eu preciso ter essa articulação, né, tanto da academia como também com o serviço, justamente permitindo essa formação e, consequentemente, também melhora a formação daqueles que estão dentro do serviço, né? E aí, para vocês terem ideia, as conferências, elas também vêm, né, a cada ano, buscando justamente falar, tem que ter a formação técnica, olha, tem que ter a formação profissional. A nona conferência que aconteceu em 1992, ela aborda também sobre isso. Ela fala sobre a política de formação e capacitação de recursos humanos, justamente articulado com esses órgãos formadores. Buscar, eu não sei se vocês já escutaram falar, na escola de saúde pública. A escola de saúde pública, ela também visa isso, ela também visa justamente a formação, a capacitação. Não sei se vocês já escutaram alguma abordagem sobre a questão de os agentes de saúde receberem até a formação para ser agente de saúde, quando ele é admitido a algum processo, e teve também alguns serviços da formação destes para se tornar auxiliares de enfermagem. Isso também é uma formação. Então, garantia, né, como eu já disse, de escola de formação para os trabalhadores de saúde, como eu citei a escola de saúde pública, ter recurso, né, específico justamente para estar tendo esse desenvolvimento e essa formação pessoal. Lembrando, criação de núcleo de recursos humanos com atividades administrativas e de desenvolvimento de pessoal. Então, não é só exigir que tenha educação, mas que também eu tenha um setor específico de educação continuada e ele ser referência para aqueles trabalhadores, ser uma referência para aquele serviço, né, de estar realmente, efetivamente, promover a educação continuada. Ampliar a questão da residência. A residência realmente, ela traz esse processo dessa formação, né? Não somente no aspecto médico, mas também para todos os profissionais de saúde. E isso também é importante. Então, o que a gente observa? Na oitava e na nona conferência, realmente, eles denotaram muito essa parte da importância, né, realmente, dos recursos humanos para melhorar essas políticas de saúde. E aí, realmente, foram justamente a necessidade dessa prática para a criação de estruturas, né, no interior das secretarias estaduais e municipais, que permanece justamente o objetivo principal dessa educação continuada, que é nada mais que o caráter permanente de investimento na formação e no desenvolvimento de pessoal.
e a gente tenha uma saúde descentralizada. O que é que quer dizer com isso? E que realmente eu tenho que ter essa formação, não é somente para aquele profissional de saúde que fica dentro daquele serviço especializado. Não, que aquele serviço especializado, ele também precisa estar chegando para aquela comunidade lá no interior. Quando a gente busca um exemplo como isso, são as policlínicas, em que realmente eu tenho que ter uma descentralização desses serviços. Eu tenho que ter também uma descentralização dessa formação, tá certo? Gente, vocês estão conseguindo me escutar? Tá tendo uma interferência aqui externa das pessoas, mas eu tô tentando aqui. Tá ok? Pronto, eu peço desculpa, porque realmente nunca foi tão movimentado e hoje tá bem movimentado. Bora lá. Então, quando a gente vê a 10ª e a 11ª Conferência de Saúde, mais uma vez ele reforça, né, essa questão da formação, essa questão do aspecto da formação dentro do ambiente de trabalho, né, ter uma estreita relação entre o processo formativo e o processo de trabalho em saúde, buscando a valorização justamente da formação desses profissionais direcionadas para a necessidade da população. Não é pensar numa formação, precisa conversar sobre isso. Não, hoje qual é o problema realmente da população? O problema da população hoje é realmente a questão da fome, é a questão do diarreia, o quê? Então a gente precisa realmente estar direcionando para isso, tá certo? Então, realmente, consolidar a parte financeira, realmente, para ser direcionada para a prática dessas atividades seja as secretarias estaduais dos estados ou as secretarias municipais, mas que ele busque realmente fornecer esse apoio técnico e financeiro para essas escolas buscarem justamente as formações desses profissionais. E sempre baseado, se lembra que eu falei para vocês, os conselhos de saúde? Pronto. Porque os conselhos de saúde, em suas reuniões, a gente tem um conselho local, que são das unidades, a gente tem uma comissão, mediante eles, do Conselho Municipal, Conselho Estadual e Federal e por aí vai. Então, esses conselhos, justamente com a parte da educação, seja a Secretaria de Educação, as próprias universidades, buscarem ter um consenso dessas necessidades, porque parte lá do conselho local, lá que era vinculado ao posto de saúde, dizer, olha, eu estou tendo uma epidemia de dengue, olha, eu estou tendo uma epidemia de tuberculose, e mediante essa análise, mediante essa realidade, receber, passar para a parte mais superior, municipal, estadual, federal, e ter esse consenso de estar direcionando justamente essa formação específica, tá bom? E aí que realmente vem com novas propostas, que é justamente a revisão das diretrizes curriculares, né, adequadas para essa formação, adequadas para essa realidade, né, realidade local, regional, também buscando adequar para os avanços tecnológicos. Exemplo, se eu pegar uma matriz de 1980, um exemplo, que os nossos pais se formaram, eles não tinham na parte da saúde a parte de genética, surgiu agora. Então, realmente, adequações tanto à tecnologia, como também às necessidades, e também uma adequação à parte epidemiológica. Por isso que quando a gente tem as doenças emergentes e reemergentes, antigamente a gente não se preocupava com sarampo, e hoje a gente passa a se preocupar a tuberculose e outras vão em si, tá bom? Então, realmente, ter definição de critérios rígidos, né, para ter a questão dessas instituições que estão formando, não formam qualquer tipo de profissionais, buscar ter a qualidade da formação desses também, e a gente está lutando, olha, eu tenho que exigir, estar adequada essas formações às diretrizes curriculares nacionais daquele curso. E lembrando, que a gente chama das DCNs, e lembrando que as DCNs, elas sempre pregam justamente profissionais que têm uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. E aí hoje eu paro, eu peço que vocês tenham uma reflexão e pensam, vocês estão recebendo isso, vocês estão conseguindo praticar? A disciplina de educação em saúde, quem cursa comigo, né, eu coloco muito checkmate isso, botar vocês para pensarem, botarem vocês para refletirem, botarem vocês para realmente ver essa necessidade, porque essa necessidade é o que está lá fora. E eu preciso de profissionais
com esse pensamento do que de forma tão aérea, tá certo? E aí a gente vem a parte da pós-graduação, que ela também tem essa preocupação com essa formação. Se a gente prestar atenção, residência antigamente era algo tão pouco, né, tão pouco difundido e tão pouco ofertado. E hoje a gente tem um aumento dessas residências para os profissionais de saúde, né, e lembrando que hoje eu tenho as residências, antigamente era só em Fortaleza, um exemplo, mas hoje eu tenho uma residência da Escola de Saúde Pública dentro dos territórios, eu tenho residência em Quixadá, Quixeramobim, e por aí vai, para justamente estar atendendo a saúde daquela população, a realidade daquela saúde, e também as especificidades regionais. Isso é importante, porque o problema de saúde em Fortaleza possa ser um, aqui ser outro, e às vezes ter os mesmos problemas, que é isso que a gente precisa, né, observar. E aí a gente vem nessa questão dos estabelecimentos, dos programas que vão estar apoiando essa qualificação desses profissionais. Dentre eles, a gente tem o Pró-Saúde e o PET-Saúde. O Pró-Saúde, realmente, é a reorientação da formação profissional, né, onde ele busca justamente incentivar as transformações do processo de formação, geração de conhecimento e prestação de serviço à comunidade. E, mais uma vez, pró-saúde, ele busca com que aquele profissional que já está dentro daquele serviço, ele tenha uma reorientação da sua assistência direcionada ao processo saúde e doença, de acordo, né, direcionar para a necessidade daquela população. Vale salientar. Já o PET Saúde, lembrando que a Católica já teve 2 projetos vinculados ao PET Saúde, tá bom? O último, caso eu não me engane, foi caso não me engane, foi 2 anos atrás. E o PET Saúde, ele traz uma experiência maravilhosa. Dentro dessa experiência, é justamente buscar aliar a presença de vocês da academia junto aos profissionais do serviço. E justamente, se lembra aquele negócio do início que a gente falava da formação, em que a teoria era uma coisa e a prática era totalmente separada? Não. O PET Saúde, ele busca trazer justamente essa associação da teoria com a prática. Então, é uma educação realmente realizada por meio desse trabalho, né, buscando essa qualificação dos serviços que estão, né, presentes esses profissionais. Quem tiver oportunidade em algum outro momento futuro participar de um pé de saúde, participe, seja vocês como profissionais, né, já saí daqui da academia, ou os alunos, então participe porque isso realmente é importantíssimo, tá bom? E ele sempre vai estar buscando duas coisas. Buscar essa formação baseada na realidade da sua população e buscando também aqueles serviços para serem fonte também de pesquisas. Então, são pesquisas fundamentais e que vocês vão estar conhecendo o território, vão estar conhecendo a população, vão estar conhecendo realmente a sua atuação profissional. Isso são programas que buscam justamente a qualificação, tanto para a saúde quanto para a saúde, tá certo? E a gente tem a 12ª Conferência Nacional de Saúde. Ela realmente, eu estou tentando aqui ver, ela realmente, ela muda essa política nacional, né, e que ele fala, você lembra aquele que eu falei dos conselhos, é justamente a valorização da participação popular. Então, nunca se pensem que a educação em saúde, a educação continuada, né, ela é distante, nunca, pelo contrário. A educação em saúde, ela permite justamente essa proximidade. Sempre eu converso com os meus alunos e eu falo, quando um paciente ele chega para a gente, durante uma boa anamnese, 70%, 60% a 70%, quem diz o diagnóstico é o seu paciente. Qual é o problema hoje? Hoje eu não quero mais escutar os pacientes. Hoje, muito técnico, né? As visões, muitas práticas, eu quero ser tecnicista, eu quero fazer isso, isso, aquilo, mas está faltando a parte da escuta, uma escuta ativa e uma escuta de qualidade. E a educação em saúde, ela permite essa troca de informação, essa troca de saber, essa troca de conhecimentos. Tanto o paciente ajudar, justamente no diagnóstico dele, como também a gente compreender o mundo que esses pacientes se encontram. É a mesma coisa também das educações continuadas e permanentes. Não adianta eu querer passar um treinamento sobre a técnica tal, 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 se hoje os profissionais de saúde estão precisando, às vezes, de uma formação sobre um atendimento humanitário.
Um atendimento humanizado em que busque justamente ter o cuidado com o outro. Isso a gente percebe. Então, essa troca de informação, a prática contínua de treinamento é essencial por isso. Então, realmente, no aspecto da participação popular, né, o governo federal deixou de ser mera formalidade, passando a ser em si uma política, por isso que falo que é um princípio realmente do SUS, né, buscando uma gestão de educação vinculada à necessidade de mudança no modelo de atenção à saúde. Não aquela coisa que vem verticalizada, mas aquela prática baseada na necessidade. Lembrando o seguinte, a qualidade realmente da assistência prestada é o que é mais importante, e ter realmente uma adesão de qualidade daquele profissional na execução do seu trabalho. Realmente, eu preciso estar compreendendo tudo, não somente aquela população que eu estou assistindo, mas também compreender sobre os meus profissionais. Como é que estão as condições de trabalho? Como é que ele está dentro daquele mercado? Como é que ele está dentro daquela prática? Como é que ele está dentro daquele campo? Realmente, qual é a capacitação que ele está precisando? Não escute mais, falem menos. Falem quando realmente vocês conhecerem realmente a necessidade e aquela situação, tá certo? Obrigada, professora Estânia. Ai, agradeço, obrigada, viu? E na 12ª conferência, né, continuando, ela teve alguns eixos. E aí, mais uma vez, tendo essa preocupação com o trabalho, né, tendo essa preocupação com o trabalhador, mas também com essa aplicabilidade. Então, ter uma regularização dos vínculos, né, e uma desprecarização do trabalho, da saúde. Antigamente, a gente tinha, não antigamente, mas ainda continuava, unidade de saúde que não tinha água, unidade de saúde que eram condições precárias dos serviços, né, ver a relação também do trabalho e a saúde do trabalhador de saúde. Eu converso muito sobre isso com os meus alunos. Não adianta que o trabalhador de saúde, ele produza isso, ele atenda tanto, que ele faça tanto, mas eu preciso também me preocupar com a saúde do mesmo. Será que a pessoa que está me cuidando, ela está bem? A gente precisa ter esse outro olhar. Começaram a ter esse outro olhar agora, na pandemia, quando viram as marcas, as cicatrizes das máscaras. Mas quantas marcas e cicatrizes eu tenho alguns profissionais lá dentro do serviço? Você, como gestor desse serviço, tem uma atenção também especial para essas marcas, né? Busca também, dentre as temáticas, sobre a conferência, a questão da formação dos profissionais de saúde, busca também, que aí mais uma vez, eu estava falando antes de educação continuada, vocês se lembram? Nas outras conferências, eu passo agora a falar de educação permanente. Então, a gestão da educação em saúde, a educação permanente, a educação em serviço, com recomendações exaustivas em todos os eixos considerados. Então, na 12ª conferência, eu já passo agora a ter um outro termo, a educação permanente. Eu vou já estar falando a diferença entre elas duas, tá certo? Então, realmente, a partir de tantas conferências, né, depois da 12ª, eu tenho uma nova política de formação e desenvolvimento de trabalhadores do setor da saúde, que é justamente aqui na academia, fazer com que as instituições de ensino superior busquem justamente implementar novas metodologias de ensino que visam a ter esse pensamento. Se lembra da minha primeira fala da palestra? Nós estamos dentro de um serviço, o Sistema Único de Saúde, em que permite acompanhar aqueles pacientes de uma forma multiprofissional e interdisciplinar. Então, a gente tá agindo, não é perante o que eu acho, o que eu quero, mas é perante de estar atendendo a necessidade daquela população na sua principal ausência, na falta, o que é que realmente está mais acometendo os mesmos, tá certo? E quando a gente vem na questão dessa nova formação, a gente pensar na questão dos trabalhadores, é realmente a implementação dessa educação permanente. Olha o termo, eu não chamo mais educação continuada, eu chamo justamente educação permanente. E na implementação dessa educação permanente, ela tem o objetivo de justamente implementar, discutir, baseado nas necessidades, em cima dessas necessidades, tá certo? Implementar projetos de mudança no ensino formal, ok? Tanto em relação para a formação técnica, graduação e pós-graduação. Você lembra que eu falei da Escola de Saúde Pública? Esse aqui é um exemplo. Justamente tendo como objetivo atender essas formações, assistências que busquem
garantir, compreender, ter esse olhar para a necessidade daquela população que está sendo atendida pelo aquele Sistema Único de Saúde. E lembrando, o Sistema Único de Saúde tem vários princípios, e eu devo estar cumprindo, né, todas essas diretrizes. E quando a gente continua nessas reformulações, eu começo justamente a ter, poxa, eu tenho um novo processo, aquele processo saúde, doença, né, que tanto a gente fala, antigamente era muito destinado à doença. Aí se lembra que eu falei para vocês que o SUS em si, ele é voltado para ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Eu não preciso esperar que aquele meu território, aqueles meus pacientes, eles adoeçam de diabetes, eles tenham hipertensão, mas eu preciso estar agindo perante aqueles pacientes, justamente desenvolver atividades para evitar que eles cheguem a essa situação desculpa, de hipertensão e de diabetes, tá certo? Então, realmente, tem uma modificação no modelo de formação desses profissionais, que antigamente era centrado, né, na doença, e ter justamente a diversificação do cenário de prática da formação, tendo a garantia que, no mínimo, que no mínimo 50% das residências e estágios curriculares sejam feitos dentro da atenção primária. Por quê? Porque é justamente isso. Porque lá na atenção primária é justamente o principal campo da atuação da promoção da saúde e prevenção de doença. Todo mundo, às vezes, quer a técnica hospitalar, quer a especificidade, mas eu preciso que eu tenha essa visão da base, eu preciso que os profissionais de saúde conheçam o território, conheçam a sua população, para quando chegar lá, porque está tendo tanto entrada de paciente com AVC, o que está acontecendo? E eu preciso estar compreendendo e conhecendo também esse meu território. É tanto que geralmente a gente escuta muito aquela prática que fala, é culpa do posto de saúde, é culpa do hospital. Não vamos estar procurando quem é culpa, mas bora estar fazendo nosso trabalho e vendo real o que está falhando, o que eu preciso melhorar, e não buscando apontar para o outro, tá bom? Gente, já vai cá. Estou quase finalizando, só partindo agora para essa parte da diferença entre a educação permanente e a educação continuada, tá bom? E a portaria 198, Ministério da Saúde, de 2004, ele lança a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, que realmente é uma estratégia do Sistema Único de Saúde, buscando a formação e desenvolvimento dos trabalhadores desse setor, né? Isso ele surge mediante justamente esse grande avanço, né, que busca no sentido de inverter a lógica de oferta de formação e o desenvolvimento que antes era feita com envio somente de pacote de curso de treinamento. Então, foi visto que, depois da instalação dessa política, né, foram elaborados, construídos 96 polos de educação permanente no país. E isso, infelizmente, é pouco, mas já foi uma riqueza. Então, quais são as dificuldades que temos perante essa educação permanente? Realmente, é a questão da estruturação e funcionamento dessa política, não é realmente aplicada a todo o território, nós temos realmente essas pontuações em si, a necessidade realmente, né, da capilarização desses polos, né, são de forma desiguais diante de todas as regiões do Brasil, principalmente a questão de dificuldades nas pactuações que nós temos entre a questão dos gestores e os serviços. Por isso que vocês falam, em alguns ambientes eu consigo estar estabelecendo pesquisa, e em alguns outros não, realmente em virtude disso, né. E a portaria, a portaria de 1996, no ano de 2007, ela fala justamente reformulações para essa educação permanente, onde ela traz novas diretrizes, novas estratégias, buscando ter realmente a aplicabilidade dessa educação permanente. E é que vem realmente o reconhecimento, mais uma vez, legal dessa prática. Então, qual é realmente o intuito, né? Essa portaria, ela mostra realmente o intuito da educação permanente, que é mostrar justamente basear essa formulação, basear essa questão dessa educação permanente, baseada na prática desses profissionais de saúde. E sempre lembrando que essa educação, ela é voltada para a necessidade, de acordo com o problema daquele território, de acordo com a situação em que ele está imerso, buscando que, mediante a tudo isso, mediante essa formação, ele constitua, durante a sua formação, uma abordagem, uma prática realmente efetiva, né, buscando garantir uma melhora realmente da assistência e não só dizer, eu recebi uma formação, mas aqui não dá para fazer porque não é aplicado. Não,
É buscar realmente receber uma formação e que eu tenha uma aplicabilidade dentro, dentro do seu serviço, dentro da sua assistência, tá certo? Vale, sério, só tem isso, eu tô correndo, calma. Então, realmente, buscar, né, a questão da pactuação entre a saúde e os gestores, justamente para ter essa melhora em si. Está funcionando, realmente, a gente observa que eu tenho algumas dificuldades, né, não estão tendo as capacitações adequadas, não estão tendo a questão em alguns serviços de estar aceitando, né, que é totalmente fora a realidade, precisa realmente ter uma melhora nessa prática, dessas formações, e a diferença que eu busco, né, mostro aqui para vocês, com o intuito dessa palestra, também dessa aula de educação em saúde, é justamente qual a diferença entre a educação continuada e a educação permanente, né? Lembrando, ambos, eles estão ocorrendo, né, eles conferem uma dimensão temporal de continuidade do processo de formação no momento que eles estão atuando no seu campo profissional. Mas eu tenho metodologias diferentes. A educação continuada, só tenho 7 minutos, calma, eu vou estar correndo. Mas lá no final eu trago. Eu tenho uma prática educativa mais tradicional, ele responde realmente à questão das necessidades, das demandas, busca, né, acompanhar a questão de atualizações tecnológicas em tudo, buscando justamente com que esses profissionais garantam, né, um melhor serviço, uma sua melhor assistência, né. O problema é que ele geralmente é adotado somente para uma única profissão, não trabalha essa questão da inter, né, não trabalha essa questão da multi em si. É muito aquele negócio, eu fiz treinamento, era para ser assim, mas eu nunca consigo, né? E sempre é muita questão da aplicabilidade não ser efetiva, né? Não consegue realmente estar atendendo o que foi ensinado. É muito futurista isso aqui para o meu campo. Busca a questão da aplicabilidade das metodologias ativas, justamente para estar influenciando na melhora da informação, na melhoria da captação, na melhoria da questão da produção desse conhecimento, na melhoria também desse conhecimento para uma formação efetiva desses profissionais, né? E ter uma formação realmente aplicada e adequada também em si. Essas metodologias ativas realmente permitir também desencadear uma visão da questão da interdependência e da transdisciplinariedade, buscar realmente a construção dessas redes sociais, ampliar justamente essa questão da consciência individual e coletiva perante a saúde como profissional e como também integrante daquele território, ter uma prática, né, através desse processo de ensino, um profissional que cumpra, né, esses princípios éticos, mas que também seja crítico e reflexivo para aquela situação, para aquela saúde, para aquele serviço, para aquele território, e buscando realmente transformar em si eles, né. Passa aqui mais rapidinho. Já a educação permanente, ela é uma prática mais inovadora, né, ela incorpora o ensino-aprendizagem no cotidiano do serviço de saúde, justamente modificando essas estratégias educativas, justamente revalorizando, né, a questão da aprendizagem e também o próprio profissional como um ser reflexivo e construtor também desse saber. Então, a educação permanente é nada mais que uma aprendizagem no trabalho, onde se aprender e ensinar se incorporam a esse cotidiano das organizações do trabalho. Ele busca realmente estar implementando essas metodologias educativas, né, educacionais ativas, faz justamente ter essa prática crítica, né, ele faz justamente esse contato do educador e do educando, não é aquela coisa tão distante em si. E aqui eu finalizo, pronto, ainda estou no meu tempo. Eu finalizo justamente trazendo a diferença da educação continuada para a educação permanente. O público-alvo na continuada é somente aquele profissional e na permanente eu já trabalho multi. Na educação continuada, né, ela estabelece uma prática autônoma e eu já tenho na permanente uma prática mais institucionalizada. Na educação continuada, eu vou desenvolvendo na questão das especialidades e a permanente é direcionada aos problemas, à realidade, né, os problemas de saúde em si. A função, o objetivo da educação continuada é uma atualização técnico-científica, enquanto que a permanente é justamente a transformação de práticas técnicas e sociais. A periodicidade da continuada é quando se tem alguma necessidade, por isso que é esporádica. Já a permanente não, ela é contínua. E a metodologia da continuada, a pedagogia da transmissão, é aquele só o informe. E na educação permanente não.
é justamente todo mundo participando daquele processo do saber, que é tão importante na educação em saúde, lembrando de Paulo Freire, né? O resultado da educação continuada é justamente ter a apropriação daquele saber, daquele conhecimento. E a educação permanente é promover essa mudança para justamente ter uma melhoria na assistência, certo? Ui, espero que vocês tenham gostado. Terminei dentro do meu tempo. Caso alguém queira entrar em contato comigo, que não sejam meus alunos, que a maioria já tem, esses aqui são os meus contatos, né? Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Obrigada, Tamires. Orientar, deixa eu sair daqui e voltar aqui para o Meet. Orientar, gente, desculpa, é porque eu corri mesmo. Quem é meu aluno sabe que eu adoro falar, né? Eu também gosto que vocês falem. Mas a educação em saúde, ela é tudo. A educação em saúde, ela é a base para a nossa assistência. Nós não vamos estar mudando aquele paciente só quando eu assisto ele passa um tratamento, mas eu vou estar mudando aquele paciente quando eu promovo justamente a educação em saúde para que ele tenha realmente uma mudança de comportamento. E isso é o que é mais importante para a gente, tá certo? Agradeço a presença de todos, realmente a gente tem um tempo bem curtinho, né? Atingimos já o tempo de 1 hora, tá certo? Que é justamente o tempo da palestra. Espero que todos tenham gostado. Os meus alunos, estarei disponibilizando esse material, tá bom? No AVA. E a gente se encontra na próxima semana. E quem quiser entrar em contato comigo, pode falar comigo pelas redes, que eu estou aqui para atender a todos. Tá certo? Professora Ana, muito obrigada. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Esqueci de perguntar isso. Acho que não. Professora Ana? Ótimo. Pois, amores, um beijo. Quem tiver interesse, amanhã terá mais palestras e participem. Tá certo? Obrigada pela participação de todos. Beijo, meus amores. Tchau, 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 tchau. Alunos de Educação e Saúde têm tarefinha futura. Tá certo? Sobre isso. Tchau, amores. Beijo.